Saudações, sou Jaya Dwaita e meu objetivo é aproximar você do conhecimento que poderá te levar para perto de sua maior meta, do seu maior objetivo e dos valores significativos em sua vida. E nesta nova temporada nós estudaremos o Ashtanga Yoga de Patanjali, onde falaremos em detalhes os 8 degraus do processo de yoga segundo a visão clássica dada por Patanjali. A parigraha é o 5º aspecto que compõe o Ashtanga Yoga de Patanjali. E a parigraha aborda a possessividade, especificamente o desenvolvimento da não possessividade, já que a possessividade é uma tendência, às vezes até natural, para muitos de nós, que temos apegos, que temos muitas vezes também interesses ou até mesmo inveja em relação ao que não é de nossa posse, e sim ao que pertence a uma outra entidade, a algum outro ser ou alguma outra pessoa. Então, a parigraha é compreendido como alguém que seja despojado. A característica de alguém que pratique ou que desenvolva parigraha é ser despojado de posses materiais, porém não no sentido de não possuir o mínimo necessário à sua manutenção básica, mas de não acumular mais do que necessita. E este é o ponto. A parigraha é você não ter um acúmulo de coisas desnecessárias, de coisas que você não usa e de coisas que você não terá nenhuma utilidade na sua vida, principalmente em aspectos práticos, aspectos do seu desenvolvimento espiritual. Então, muitas vezes se confunde o conceito de aparigraha com o conceito de uma vida miserável, uma vida sem elementos que possam também contribuir com o seu bem-estar, com a sua saúde, com a sua higiene, não é? E isso às vezes é muito comum dentro do histórico do yoga no Ocidente, confundir, por exemplo, o yogi despojado como aquele yogi hippie, né, que anda sujo, descalço, com trajes demonstrando falta de limpeza até. Não é nada disso a parigraha, pelo contrário, é você ter uma vida enxuta. Até o que também cresceu recentemente como conceito de minimalismo. E como sempre, eu gosto muito de relacionar isto, tudo que se cria na modernidade já existia no yoga. E o conceito de minimalismo é interessante, isso também vem do budismo, não é? Mas o conceito é mais antigo, é um conceito védico, é um conceito que Patanjali traz para o Yoga Sutra e que está pautado justamente no conceito de aparigraha. Então você ser um minimalista é algo completamente natural para um yogi, dado que o yogi ele não vai acumular mais do que ele necessita. Então ele vai ter o mínimo, só que o mínimo que não lhe falte, não é o mínimo que prejudique o seu desenvolvimento em yoga, o seu desenvolvimento profissional, o seu desenvolvimento dentro de uma instituição familiar ou dentro de uma instituição, seja qual for, que ele venha a querer viver, não é? Não há um contraponto, não existe uma situação ímpar no qual o yogi ele está completamente desvinculado da realidade. Pelo contrário, muitas vezes, embora se projete essa ideia equivocada, a verdade é que o yogi ele está completamente integrado com a vida, com o mundo, porém dentro da compreensão exata do que é a realidade, do que é o mundo, do que é a relação com as pessoas, com o outro e principalmente a relação consigo. Então imagine, por exemplo, se você tem até mesmo em seus pensamentos um acúmulo exagerado de informações, um acúmulo exagerado de coisas que você não precisa. Então quando você precisa pensar claramente sobre algo, você primeiramente traz à tona medos, traumas, complexos, inveja, certo? Várias condições que estão ali apenas ocupando espaço. Então, a parigraha também se aplica à nossa questão mental, à nossa maneira de viver, à nossa maneira de tomada de consciência em relação ao que nós fazemos e devemos realizar. Então, a parigraha se assemelha um pouco à asteya. Lembra-se de asteya? Que embora neste o que prevalece é a inveja e a necessidade de assumir algo que não lhe pertença.
Então tem uma semelhança. Asteia significa não roubar, não é? O aspecto ali ligado à ideia de você realmente não deixar a inveja se sobrepor à sua virtude, à sua moralidade, à sua ética. Então, por um lado você tem a asteia de não roubar e o outro a parigraha, não acumular. Na questão do acumular também é importante ressaltar aqui para você que a pessoa que tem uma postura, tem uma atitude na vida, por exemplo, de caridade, é natural que ela busque também acumular para poder doar, para poder distribuir isto. Isto é saudável. A ideia é que você pode sim ter condições materiais de opulência, de um prestígio, tudo isso é possível, mas a parigraha é um estado de consciência no qual você tem a propensão a construir algo para o outro, para ajudar o outro. Então a parigraha está muito ligado à ideia de caridade, ser uma pessoa caridosa. Se você tem mais do que precisa, você vai distribuir, você vai doar. E tudo isso sem nenhum aspecto ideológico, sem nenhum aspecto político, um aspecto humano, um aspecto de consciência, apenas isto. Então já em aparigraha, ao contrário do que ocorre em asteia, que é não roubar, há um forte impulso de acumular posses desnecessárias. Se você não pratica parigraha, você vai acumular posses desnecessárias. Imagine você acumular coisas que você não usa, não apenas em termos materiais, como no caso de pessoas que têm um quadro, às vezes, de acumular coisas e depois, até quadros, né, que existem em algumas séries de Os Acumuladores, coisas do tipo, e isso, de certa forma, prejudica muito a vida da pessoa, mas também no aspecto mental, psicológico, você acumular sentimentos, você acumular emoções, acumular apreensões do aspecto negativo, obviamente. Tudo isso, então, acaba sendo muito negativo. E, por outro lado, também acumular toda uma perspectiva muito positiva da vida, quando, na verdade, de repente você está deixando de observar os elementos que também estão escondidos naquilo que aparentemente é positivo e pode te trazer algum prejuízo futuro. Então esse sentimento de possessividade expressa a mais profunda insatisfação, insegurança, apego e cobiça, porque muitas vezes nós temos como uma válvula de escape adquirir posse, ser possuidor de coisas para simplesmente encobrir, esconder aquele vazio que nós temos, ou às vezes até mesmo uma incerteza, uma insegurança, uma fragilidade que nós temos e que a sensação de posse então nos dá mais força, mais autoridade e nos faz, em última análise, nos sentirmos superiores a outros, né? Então, quando nós não conseguimos ser o que nós somos de maneira saudável, de maneira equilibrada, muitas vezes é justamente a posse material, essa arrogância manifesta de forma ilusória, podemos dizer, que vai se projetar então como parigraha. Por mais que alguém procure satisfazer a sua tendência de parigraha, nunca estará satisfeito, pois o desejo nunca poderá ser saciado. Quer dizer, quanto mais nós corremos atrás de saciar esse alívio, né, por posses e mais posses, mais nós correremos como o rato atrás do rabo. Quer dizer, nós tentamos nos satisfazer com determinada posse, mas ao realizar a aquisição, a conquista daquela posse, logo vai manifestar outra. E isso é o próprio ritmo, a própria dinâmica de uma mente materialista, de uma mente que não está nutrida por conhecimento espiritual. E no próprio Yoga Sutra, no capítulo 2, o Pada 2, Sutra 39, está dito que a parigraha stariye jana katanta sambodha. Estando livre de possessividade material, torna-se clara a razão da existência. Enquanto nós estivermos apegados à possessividade material, à posse material, ao domínio material, nós não entenderemos realmente a razão da existência, o sentido da existência, o telos, a finalidade de existirmos. E logo a possessividade, ela impedindo esta clara razão da existência,
naturalmente ela é um impedimento ao próprio processo natural do yoga, porque o yoga, como você sabe, é telos, ou de teleologia, de sentido, de ajudar a nos dar um sentido na vida. À medida que nós desenvolvemos a consciência, masterizamos a nossa consciência com o conhecimento e a prática do yoga, nós então começamos a entender melhor qual é a finalidade nossa no mundo, na vida, e isso é a razão da existência. E se nós temos algum nível de possessividade material, naturalmente isto prejudicará a nossa capacidade de tornar clara esta razão da nossa existência. A razão da existência é justamente buscar pela autorrealização espiritual e nada mais. Isto é corroborado pelo próprio Bhagavad Gita, que é um verso que me atrai muito, porque é onde nós temos convicção do que é o conhecimento. É o verso 15 do capítulo 15, Vedaischa sarvayaham nevavedyo. Quem está envolvido com a ganância ou esta possessividade desenfreada acaba sempre comendo a mais do que a capacidade do próprio estômago, dormindo mais do que o corpo requer e assumindo um tamanho hedonismo que passa a dedicar toda a sua energia em saciar as mais fúteis demandas corpóreas. E isso também é algo muito comum hoje em dia nas redes sociais, os tais influencers, que na verdade é somente uma bajulação da vaidade egóica que muitas vezes se torna uma questão muito enfadonha relacionada a essa possessividade, né? Você ter posse sobre seguidores e audiências, isso tudo é uma grande armadilha do conteúdo, que é uma outra temática que de repente a gente trate aí mais adiante, mas eu deixo já um spoiler, que é um livro de dois estudiosos da questão de marketing, da questão de comunicação em era tecnológica, que é a que nós vivemos, e onde ele aborda a ideia de armadilhas do conteúdo, onde as pessoas compram conteúdos, mas na verdade de conteúdo já não tem mais nada, a ideia de forma e conteúdo já foi diluída e as pessoas vendem apenas forma, e nesta forma aparentemente existe algum conteúdo, mas na verdade o conteúdo que se passa ali é apenas informação desenhada com toda uma estratégia de marketing. E, naturalmente, o que é realmente o conteúdo hoje é a essência, a base, a tradição, é o conhecimento que está ali enraizado nas premissas, né, antigas, tradicionais do conhecimento, principalmente o conhecimento que traga uma masterização da nossa consciência, isto é, que ajude e promova realmente o desenvolvimento da nossa consciência. Então, devido à intensa identificação com o corpo material, tal pessoa acaba encontrando em sua busca por desfrute mais sofrimento do que prazer, que é justamente a lógica desta possessividade desenfreada. Diante de todas estas anomalias, o yogi não perde o seu tempo procurando satisfazer-se com os produtos da ilusão, mas utiliza o seu tempo e a sua energia em expandir a sua consciência espiritual. E este é o exercício real do yoga. É expandir a nossa consciência espiritual, é desenvolver, é masterizar a nossa consciência, a nossa mentalidade. Também nós podemos usar um outro verso que está no Bhakti Rasamrita Sindhu, que foi escrito na Idade Média por Srila Rupa Goswami, que é um dos mestres mais renomados dentro do Vedanta Vaishnava. E ele diz o seguinte: Anashaktasya Vishayan Yatharham Upayum Jataha Nirbandha Krishna Sambandhe Yuktan Vairagya Nuchate. Esse termo, justamente Yuktan Vairagya Nuchate, é muito importante. A tradução diz o seguinte: quando a pessoa não se apega a nada, mas ao mesmo tempo tudo que aceita ou possui usa em relação ao Supremo, ela está corretamente situada acima do sentido de posse. Por outro lado, aquele que rejeita tudo para entender a relação destas coisas com o Supremo não é completa em sua renúncia. Quer dizer, uma falsa renúncia, ela é prejudicial diante de uma pessoa que não se força a uma renúncia falsa, mas sim oferece, entrega toda a sua posse em consciência ao Supremo. E quando você entrega toda essa posse ao Supremo em consciência, significa que você realmente é um verdadeiro caridoso em relação ao bem-estar de outras pessoas, em relação ao que você possui. Se o yogi tiver que conseguir algo que seja muito difícil e ainda assim colocar em risco sua vida diária de práticas espirituais para difundir um conhecimento, propagar a transformação de consciência em outras pessoas, ele aceita como uma perfeita austeridade e age como verdadeira renúncia. Quer dizer,
Essa pessoa ela tem um propósito que seja realmente de ajudar outras pessoas a se desenvolverem espiritualmente, se desenvolver através do conhecimento, e para isto tenha que passar por certas situações nas quais ela terá que abrir mão de posses, naturalmente ela faz isso sem nenhum problema. E, por outro lado, também ela se aplica à austeridade para que isso seja realmente efetivado. Mas, se for para satisfazer a si próprio e seus anseios pessoais, ela então abre mão de tal esforço inútil. Se for para apenas bajular o próprio ego ou interesses pessoais, ela não faz nenhuma questão de se esforçar para isto, já que aquilo não está dentro da sua competência, do seu interesse espiritual, da sua visão de sentido espiritual no que é a ação. A ideia é que o yogi não fica em ansiedade e sempre utiliza sua vida no progresso espiritual. Ou seja, não há por que ficar correndo atrás de posses e mais posses, seja ela em qual nível for, se aquilo está desvinculado do seu progresso espiritual. Porém, se dentro do meu processo de desenvolvimento espiritual surge um retorno no qual incremente mais aquilo que eu já possuo, naturalmente o excedente eu darei para outras pessoas, ou ajudarei, transformarei isso de alguma forma com que possa ser multiplicado numa proporção igual a todos aqueles com quem eu compartilho o conhecimento, compartilho a experiência, compartilho aquilo do que eu vivo. E dessa forma o yogi então sabe que tudo que está sob o controle do Paramatma, ou da Suprema Personalidade de Deus, e assim ele se dedica e se esforça para cumprir os seus deveres em harmonia com o Supremo. Então, na consciência do yogi, esse aqui é o último aspecto, desse primeiro degrau, que é yama, ou seja, as regulações que nós devemos colocar. Então, a regulação de asteya, ou melhor, de parigraha, de não ter possessividade, ela se baseia justamente nisto, de entender que tudo está sob o controle do Supremo, não existe nada fora do seu controle. Então, se algo não é para ser de minha posse, não é para eu ter algo, eu tenho que entender isso. E hoje o mundo, a lógica é: você pode ter tudo, se você não tem algo é porque você é um fracassado, você é um incompetente, você é alguém que foi vencido pela concorrência. Isso tudo é uma grande ilusão. O yogi, ele pensa justamente que tudo está sob o controle de Deus, sob o Supremo. E então ele vai se dedicar a satisfazer e cumprir os seus deveres em harmonia com o Supremo. Então, se ele executa de forma perfeita o pouco que ele sabe, ou o domínio daquilo que ele realmente entende e conhece, isto é o que vai satisfazê-lo, porque não serão posses materiais, não serão medalhas ou troféus de nada disso. Na verdade, o que vai importar a ele é a consciência leve, a consciência conectada com o Supremo. E isto não ocupa espaço, isso não é possessividade, isso na verdade é autoconhecimento, autorrealização, que é o objetivo último e maior do yogi. Então, aqui nós concluímos esse primeiro degrau do Ashtanga Yoga de Patanjali, os yamas, que nós vimos então compõem toda a estrutura de regulações que o yogi deve desenvolver ao longo de sua jornada pelo yoga. No próximo podcast nós vamos iniciar então o segundo degrau desse processo do yoga óctuplo, do Ashtanga Yoga de Patanjali, que será então Niyama. Até o próximo podcast. Namaskar.